Nova bomba no mercado de transferências do FC Barcelona em pleno Mundial, sim senhor? Até poucos meses atrás, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, mas agora é completamente oficial. Karim Adeyemi, novo jogador do FC Barcelona. Fabrizio Romano já confirmou, já disse o Here we go, e o Borussia Dortmund aceitou a negociação. O ponta alemão vai vestir a camisa do Barça, vai vestir a camisa blaugrana até 2031. E cuidado, porque por trás dessa contratação tem muito mais do que um simples reforço. Pode ser um movimento que mude completamente o ataque do FC Barcelona para os próximos anos. Porque sim, o Barça fechou a operação por apenas 22 milhões de euros, cerca de 22 milhões de euros fixos, mais 7 em variáveis. Um valor que até pouco tempo atrás parecia realmente impossível para um jogador que já chegou a ser valorizado. Como veja bem, um dos melhores e mais promissores pontas da Europa, especialmente da Alemanha. Além disso, o Dortmund reservou uma porcentagem de uma futura venda. Uma condição que permitiu reduzir consideravelmente o preço da transferência. Mas há uma pergunta que muitos torcedores já estão fazendo. Por que Flick insistiu tanto em Karim Adeyemi? E a resposta faz muito, mas muito sentido. E é que o treinador alemão não hesitou, ele simplesmente procurava um ponta, procurava velocidade, procurava profundidade, procurava um jogador que ele conhece. Porque vocês já sabem que ele foi seu treinador na seleção alemã. Além disso, também procurava um jogador capaz de decidir partidas em menos de 5 segundos, e Adeyemi provavelmente é um dos 3 jogadores de futebol mais rápidos do futebol atual. Quando ele tem espaço pela frente, é praticamente imparável. Isso mudaria totalmente o ataque do Barça. Até então, o time controlava a bola, mas frequentemente tinha dificuldade para atacar o espaço. Com o Adeyemi surge uma ameaça completamente diferente. Os zagueiros já não poderão jogar tão avançados. E os laterais vão ter que pensar 2 vezes antes de subir. E isso vai gerar ainda mais espaços para Pedri, Fermin e qualquer outro jogador do meio-campo, como pode ser, por exemplo, o bom do Gabi. Mesmo se o Lamine Yamal aparecer na equação. Aí entra outro detalhe que é muito interessante. Muitos acham que o Adeyemi vem apenas para competir com o Lamine Yamal, e isso é justamente o contrário. Ele pode jogar em ambos os lados. Além disso, o jogador é ambidestro, pode atuar como segundo atacante, até mesmo como referência ofensiva em determinadas partidas. Sua versatilidade é uma das grandes razões pelas quais o Hansi Flick já vinha pedindo por ele há algum tempo. Olha, isso é algo que realmente surgiu há alguns dias, há algumas horas. Porque isso, eu acho que, sinceramente, ainda nunca tinha surgido o nome do Adeyemi para o Barça. Mas claro, agora tem algo aqui que chamou muito a nossa atenção. E é que, o que está acontecendo com o Rafinha? O que vai acontecer com o Rafinha? Porque até poucas semanas atrás ele parecia completamente intocável. O Barça já tem o acordo fechado com o Gordon. Agora traz o Adeyemi. E continua trabalhando para fechar, claro, a contratação, né? A nova contratação do Julián Álvares. De repente, o ataque blaugrana começa a ficar muito cheio. Lamine Yamal, Anthony Gordon, Adeyemi, Ferran Torres e a possível chegada do Julián. Aliás, do Ferran Torres vamos falar mais adiante. Nomes demais, essa é a realidade. Agora mesmo há nomes demais no ataque do Barça. E quando um clube traz tantos atacantes, normalmente isso quer dizer que alguma saída pode acontecer. Não quer dizer que Rafinha vá sair obrigatoriamente, mas se chegar uma oferta muito importante, o Barça pode passar a considerar a oferta. Especialmente porque, economicamente, o clube ainda precisa gerar receitas para reforçar o elenco. É verdade que estamos na regra 1 para o Barça. Tudo o que for receita sempre vai ser muito bem-vindo. E aqui aparece outro aspecto fundamental. Adeyemi chega com 24 anos. Apenas 24 anos, assina até 2031. E vai receber cerca de 6 milhões de euros por temporada, um salário muito inferior ao das outras grandes estrelas do mercado. Isso significa que o Barça incorpora talento, incorpora juventude e, acima de tudo, uma margem de crescimento sem romper sua estrutura salarial. Essa é a melhor notícia, na minha opinião. É exatamente o tipo de operação que Deco vem tentando construir há meses. Jogadores jovens, jogadores com potencial.
com valor de mercado e chance de se valorizar ainda mais, algo raro atualmente no futebol. Não podemos esquecer disso. ADM ainda não atingiu seu auge. No Dortmund, fez atuações espetaculares. Teve jogos em que parecia imparável. Em outros, ele sumia, é verdade. Essa irregularidade talvez tenha sido justamente o seu grande problema. O grande problema da sua carreira. E aí entra o senhor Hansi Flick. Porque Flick o conhece perfeitamente. Foi um dos técnicos que mais apostou nele na Alemanha. Sabe como motivá-lo. Sabe como explorar melhor suas qualidades. E está, acima de tudo, convencido de que pode recuperar aquela versão que encantou no Salzburgo. E também nos seus primeiros meses no Dortmund. E olha, porque o melhor ainda está por vir. Imagina por um momento esse ataque. Lamine Yamal pela direita. Gordon atacando constantemente as costas da defesa. ADM entrando por qualquer um dos lados. E a possibilidade de Julián Álvares aparecer entre as linhas como um atacante completo. Que maravilha. Fico todo arrepiado porque seria um ataque, sinceramente. Estaria no nível dos melhores ataques da Europa atualmente. Estamos falando de um time com uma velocidade que o Barça praticamente não teve em toda a última década. E não estou exagerando. Ou seja, acho que é uma realidade o que estou dizendo. Durante muitos anos o Barça dominou a posse de bola. Agora também vai ter a possibilidade de matar os jogos correndo. Isso é algo que, como eu disse, não acontece há muito tempo. E isso muda absolutamente tudo, especialmente na Champions. Porque se tem algo que castigou o Barça na Europa nos últimos anos, foi justamente a falta de profundidade e de ameaça ao espaço. E acima de tudo, também a falta de profundidade de elenco. Ter mais jogadores e com mais qualidade. Isso vai ajudar muito para que o time também possa descansar mais. A ADM chega para resolver exatamente esse problema. Ele traz pressão, trabalho defensivo, fique de olho nisso. Capacidade para atacar constantemente as costas da defesa, desmarques constantes e uma agressividade sem a bola que encaixa perfeitamente com o estilo de pressão alta do bom Hansi Flick. É um jogador que obriga as defesas a jogarem desconfortáveis, que gera erros, que rouba metros simplesmente por sua capacidade física. E isso muitas vezes não aparece nas estatísticas, mas está lá, e Flick sabe disso, e por isso o contratou. Quer que ele mude jogos. E agora bem, a outra leitura que eu diria que é ainda mais importante. Esse preço. O preço que o Barça pagou. Porque conseguir um jogador desse nível por 22 milhões de euros fixos mais variáveis é uma oportunidade de mercado que poucos clubes poderiam deixar passar. A situação contratual dele beneficiou muito o Barça. O Dortmund sabia que o tempo era contra eles. No próximo ano o contrato acaba e ele poderia sair de graça. E o Barça aproveitou perfeitamente a negociação. Sim, aceita reservar uma porcentagem de uma futura venda, mas em troca consegue reduzir bastante o desembolso imediato. É exatamente o que o Barça precisa hoje, por isso considero uma ótima contratação. Acho que é uma contratação que está à altura do que o Barça precisa agora mesmo para esse projeto de tentar conquistar a Champions. E é um perfil bem a cara do Barça. O Barça está contratando perfis que se adaptam às necessidades de Flick. Cada contratação responde a uma necessidade concreta. Gordon traz intensidade, ADM traz velocidade, e se finalmente chegar Julián, ele vai trazer gols, que é o que o Barça também precisa no ataque. Então eu diria que agora sim, poderíamos estar vendo o nascimento de um dos ataques mais dinâmicos, rápidos e difíceis de entender e de defender de todo o futebol europeu.